Olá! Bom, primeiro agradecer o convite que me foi feito para estar conversando com vocês sobre o meu trabalho, sobre o que eu penso sobre cinema, sobre o que eu desenvolvo nessa área aqui na região do Cariri. Então, de cara, meu agradecimento à Lucélia que me fez o convite tão honroso de responder as suas perguntas e estar aqui nessa troca de ideias. Bom, vamos lá, tudo que me foi perguntado e questionado e tal. A primeira questão sobre mediação de cinema. O que é o meu trabalho? Eu trabalho dentro do sistema de cinema. Existe quem produz o filme, quem dirige, quem cria o roteiro, quem atua. Toda para produzir o filme primeiramente já é uma equipe imensa. Mas o sistema todo de cinema envolve exibidores, distribuidores. Então, as distribuidoras de cinema também ocupam uma fatia importante do mercado e do sistema de cinema. E tem os lugares de exibição. Isso pensando é, na via de comércio do cinema, né? Sendo pago o filme pelo público final, que é o espectador das salas de cinema nos shoppings, os cinemas de centro que ainda resistem, dos centros culturais que também têm salas de cinema pagas. Bom, esse sistema todo de cinema que envolve muita publicidade e muito dinheiro, trabalha com grandes do cinema internacional, que às vezes cuidam de tudo, de produzir o filme, de lançá-lo, né, comercialmente, distribuí-lo, portanto, e depois também tem ainda as salas de exibição. Então elas são responsáveis por todo o conjunto, são as grandes hollywoodianas, que a gente chama, né, aquelas grandes empresas de cinema que dominam o mercado internacional e que os países, cada um no seu a seu modo, tentam se defender para produzir seus filmes, distribuir seus filmes e ainda conseguir público para eles. Então, todos os países do mundo trabalham na perspectiva de proteger suas cinematografias e o seu cinema, porque o cinema norte-americano, via Hollywood, vem com tudo. Sempre. É uma história de guerra mesmo, porque é uma indústria muito rica, muito poderosa. Tem uma coisa, isso para eu chegar na resposta de mediação de cinema, viu, gente? Primeiro contextualizar essa questão comercial do sistema de cinema. Quando você chega é, nos anos 40, início dos anos 50, enfim, no século 20, você tem uma situação interessante na Europa, e especificamente na França. As cinematecas e os cineclubes e as revistas especializadas em cinema que começam a pensar cinema. Cineclube, Cinemateca, o que é isso? Bom, tem uma figura que cuida da Cinemateca Francesa numa determinada época, que é o Langlois, que simplesmente dentro de um palácio organiza um acervo importantíssimo de filmes que não foram vistos durante o período de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que a Europa estava assolada e perdeu várias coisas, e estavam lá. Muitas coisas de registro, muitas coisas antigas para serem vistas pelos franceses. Estavam sendo vistas aí nessas salas na Cinemateca Francesa. Ele organizava essas sessões. E ali se criou um grupo de cinéfilos. Então você tem uma história de um primeiro mediador de cinema famoso, né? Que pegou, selecionou vários filmes, tinha esses filmes consigo e resolve exibi-los, mesmo que não estivessem sendo lançamentos, né? Então ele conseguia essas cópias e conseguia guardá-las e exibi-las. Bom, foram os franceses, deste modo, que fizeram com que o cinema ganhasse de verdade o status de arte. Os norte-americanos são tão responsáveis pela história do cinema, produziram obras tão importantes desde o início, mas demoraram a entender o cinema como arte. Ainda hoje eles criam até duas palavras, né? Film e movie. E eles privilegiam principalmente os movies, né? Os filmes apenas para entretenimento. O filme enquanto obra de arte é aqueles que acabam denominando aí de filme. Bom, os franceses consideram o cinema arte, valorizam a cinematografia norte-americana, colocam e percebem que existem autores
entre esses grandes cineastas. São eles, inclusive, são os franceses que primeiro classificam um tipo de cinema produzido durante a guerra, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, que é o filme noir. Eles produziam esse tipo de filme nos Estados Unidos, é de lá a estrutura e os verdadeiros filmes noir que existem, mas veja que é uma expressão francesa, filme noir. E toda a classificação, tudo que significa esse filme, foram os franceses que deram. Quer dizer, é uma classificação francesa para um tipo de produção norte-americana, que ainda hoje eles mesmos fazem uso. Um diretor importante, que não era percebido como importante pela indústria norte-americana, apenas importante no sentido que os filmes vendiam muito, era o Alfred Hitchcock. Então o Hitchcock ele só foi fazer realmente sucesso para a crítica, ter um valor de grande cineasta, considerar-se o Hitchcock o autor que é o mestre do suspense. Quem deu esse status a ele foram os franceses. Tem um livro entrevista incrível que é o François Truffaut entrevistando o Alfred Hitchcock, falando sobre cada filme que o Truffaut tinha assistido do Hitchcock, comentando quadro a quadro, todas as cenas, como foram os detalhes de produção. Essa entrevista é uma bíblia do cinema. Todo mundo que gosta do Hitchcock, gosta de cinema, tem que ter esse livro. Bom, aí onde é que eu chego no famoso mediador de cinema? O mediador de cinema é essa pessoa que sabe essas coisas, que assiste do cinema norte-americano ao cinema francês, que conhece um pouco sobre a história do cinema, que conhece um pouco sobre linguagem de cinema, sobre as teorias dos estudos de cinema. Então é uma pessoa que ganha em conhecimento sobre essa linguagem, sobre essa área. Então, quando eu escolho um filme, eu, enquanto mediador de cinema, quando eu escolho um filme para as pessoas assistirem, eu escolho baseado em tudo isso que está aqui na minha cachola, que faz parte de tudo que eu venho estudando e me aperfeiçoando durante anos. Eu já tenho 16 anos como mediador de cinema aqui no Cariri. Eu comecei entre final de maio e início de junho de 2003 e já fui responsável por várias salas de espaços alternativos, enfim, para escolher filme e entregar isso para outra pessoa, né? Selecionar um filme para outras pessoas assistirem juntas, ou mesmo quando eu faço isso para uma única pessoa assistir. Então, o meu trabalho como mediador de cinema é dizer, bom, esses filmes aqui que eu estou selecionando no momento valem a pena ser vistos. Esses filmes precisam da atualização de público, eles precisam que as pessoas assistam hoje, porque eu estava falando um pouco sobre a história do cinema em Hollywood e tal. Eles guardaram muito pouco da história deles, muita coisa se perdeu. Se não fossem os europeus guardarem essa história, eles teriam perdido muita coisa, porque eles realmente não valorizavam, achavam que já vendeu, tchau. E o espaço de cineclube, o espaço de centro cultural, resgatando com mostras, com festivais, homenageando determinados atores e cineastas e pessoas do cinema, todo esse trabalho é um trabalho que resgata a trajetória de grandes artistas e atualiza a importância de por que naquele momento vale a pena a gente conhecer determinadas obras. Isso é o trabalho do mediador. Quando você tem um curador de festival, quando você tem uma pessoa que faz a mediação num evento de cinema, ele está sendo um mediador de cinema. Os curadores de festivais, eles são verdadeiros mediadores de cinema. Só que o meu trabalho, ainda mais do que apenas fazer a curadoria e escolher filmes para festivais, é também conversar com as pessoas que vão assistir aos filmes. Eu puxo um debate. Não forço debate, o meu estilo é não forçar debate. Se a pessoa não quiser ficar, ela vai embora para casa, mas quem quiser, fica e vamos tentar conversar um pouco. Então, todo o meu embasamento e conhecimento da área de cinema nessa hora é ativado e vai surgindo naturalmente como uma conversa. Como aconteceu agora com essa pergunta que me foi feita e que a partir daí eu saí respondendo para vocês. Bom, eu fiz uma fila e aí eu vou dar uma olhadinha qual foi a segunda pergunta que me foi feita. Falar sobre como está acontecendo o Cine Café. Bom, a respeito do Cine Café de quarentena. Hoje, 2020, eu tenho uma sala que eu continuo indo fazer as exibições. Isso eu digo no presente, continuo indo, isso antes da pandemia, né? Então, todo sábado, Cine Café do CCBNB, estou lá, estava, enfim,
exibindo os filmes todo sábado. Já faço esse trabalho e em setembro completará 10 anos, né? Se chegarmos até setembro, vamos chegar até em setembro, a gente tem 10 anos de exibição todo sábado, eu escolhendo filme e fazendo a cobertura dessas sessões dentro do espaço do Centro Cultural Banco do Nordeste. Em Nova Olinda, durante um tempo, acho que um ano ou dois, acho que uns 2 anos pelo menos, eu fiquei indo às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, fazer uma curadoria e também mediação de cinema na Casa Grande, em Nova Olinda. Isso durou um tempo, foi muito bom. Foi assim que muita gente me conheceu e o meu trabalho de mediação e de conhecimento sobre cinema, que a gente ainda fez um curso rápido de 4 meses, falando sobre mediação, falando sobre história do cinema, e depois ficou as sessões sobre minha mediação e curadoria durante um tempo, depois do curso terminado. Só que no Juazeiro do Norte, no Centro Cultural Banco do Nordeste, eu mantive isso de 2010 até hoje. Aí o que é que acontece? A gente ainda fez 2 sessões presenciais no Centro Cultural Banco do Nordeste, aqui de Juazeiro do Norte, e já foi quando a segunda sessão já tinha sido avisado que não dava para acontecer mais nenhuma sessão presencial, obviamente, né? Foi a sessão do dia 14 de março. Então, quando a gente chega em 14 de março, já é sabendo que tinha que evitar contato, aglomeração, ambientes fechados, lugares e as sessões do Cine Café sempre deram um público muito bom. A gente sempre lotou a sala do sétimo andar, então obviamente não tem condições de termos nenhuma sessão como essa acontecendo. O Centro Cultural está fechado para público. Pois bem, mas no sábado seguinte eu estava com o meu canal aberto no YouTube, o Elvis Pinheiro, então quem quiser pode procurar lá, Elvis Pinheiro. E estava indicando filme, né? O que é que acontece na sala do Cine Café? Muita gente ia assistir o filme lá no dia e nem sabia qual era o filme, ia para a sala do Cine Café assistir os filmes que eu estava escolhendo. Então a pessoa chega no sábado, 17h30, entra no meu canal, vai estar uma apresentação minha, do jeito que eu faria se estivesse na sala do Cine Café. Eu gravo, na verdade eu só não apareço assim como eu tô fazendo agora, eu deixo só minha voz, fico indicando um livro, fica a imagem de um livro, e isso eu vou falando sobre o filme, sobre o processo de mediação, de como tá acontecendo essa sessão. E no final eu leio um poema, porque eu também sempre li um poema, todas as sessões que eu fiz do Cine Café, eu li um poema antes da sessão. Então termino também com a leitura de um poema. E digo qual é o filme, então a pessoa, e digo em que plataforma vai estar. Porque é isso, eu não exibo do meu canal no YouTube, eu não tenho como exibir filme. Mas eu digo qual é o filme onde a pessoa pode ver gratuitamente. As 2 primeiras sessões eu fiz de Netflix. Foi como surgiu de cara a ideia, e como a maioria das pessoas tem Netflix, eu indiquei de lá. Foram os filmes, agora eu vou dizer pra vocês aqui. O Cidadão Ilustre. O Cidadão Ilustre é um filme argentino. O outro foi o Whisky, o filme uruguaio. Então, Cidadão Ilustre, Argentina, e o Whisky, o filme do Uruguai. Foram os 2 filmes que eu escolhi da Netflix, foram os 2 primeiros sábados. Nos 2 sábados seguintes, a gente tinha uma plataforma que estava com a promoção de gratuidade, então você não pagava nada para ficar assistindo os filmes dessa plataforma. É a Belas Artes à la carte. Indico, enquanto plataforma de cinema, Belas Artes à la carte, porque o valor por mês pago para essa plataforma é bem baixo, é muito pequenininho mesmo, vale muito a pena. Não sei se é R$ 10 ou um pouco mais do que isso, para você ter uma quantidade de filmes interessantíssimos. E digo mais, essa plataforma tem uma coisa. Quando a gente tá na Netflix, a gente tem só um resumo do filme. E você vai lá, fica procurando suas séries e os filmes e tudo. Mas se você não tiver referência, tem muita gente que fica pedindo dica pra assistir filme da Netflix porque não sabe o que ver. Porque tem tanta coisa lá e a gente no máximo mistura uma classificação de gênero e as pessoas ficam perdidas. Bom, no Belas Artes à la carte tem uma coisa interessante, tem várias coisas interessantes. Primeiro que os filmes são raridades, grandes filmes, grandes produções de vários lugares do mundo, então não fica preso apenas ao cinema norte-americano. Tem uma classificação super criativa, onde divide clássicos, onde divide para quem nunca viu filme de arte, mas quer começar a ver. Sabe? Uma forma diferente de classificar os filmes.
E tem, quando você olha, você tem curiosidades sobre os filmes e um vídeo dizendo por que esse filme foi selecionado por essa plataforma. Olha que coisa importante. Tem um processo de curadoria e de apresentação natural lá. Então tem alguém falando pra você por que vale a pena assistir esse filme. Então são filmes não muito fáceis de ver, eu sei disso, porque são filmes antigos, são filmes que não tem o mesmo ritmo dos filmes norte-americanos, que a gente tá mais acostumado, mas são obras assim excepcionais. E o que foi que aconteceu? Eu encontrei dois filmes, um deles que eu exibi em março. Olha só, então, os dois primeiros filmes de abril, eu exibi o filme Der Suzala, do Akira Kurosawa, que era uma produção da União Soviética e que eu exibi presencialmente, não tive condições por conta da pandemia do coronavírus e pude exibir nessa plataforma, indicar para as pessoas assistirem gratuitamente na plataforma. é, Como é o nome da plataforma? Belas Artes à la carte. Desculpa. Então o que é que acontece? A gente pôde assistir esse filme. Qual foi o outro filme que foi visto de lá? Quando Voam as Cegonhas, que é um filme de guerra, também da União Soviética, em preto e branco, que eu sempre quis exibir esse filme, mas eu nunca tive os direitos de exibição dele. Então, nunca dava certo de exibir. Primeiro eu não conseguia a cópia dele. Depois, quando eu consegui a cópia, não tinha como exibir porque eu não tinha os direitos de exibição. Aí veio a pandemia e eu pude exibir nesse sistema de Cine Café de quarentena. E o último filme que eu exibi foi sábado passado, né? Não sei quando vai ser visto, vai ser vista essa entrevista que está sendo feita agora, né? Já que é gravado e depois é que vai para as pessoas, mas enfim. No último sábado eu exibi um filme brasileiro, um documentário chamado Tarja Branca, que até o sábado 25 de abril tá de graça no canal. Tá lá de graça, de graça, de graça na plataforma deles, que é a Videocamp. Então a Videocamp é uma plataforma super bacana, com vários documentários. Eu até vou falar sobre ela na próxima pergunta que me fizeram sobre filmes de família. Então, enfim, esse filme foi um documentário brasileiro, um filme lindo, maravilhoso. Os comentários foram incríveis e foi a última forma como eu consegui exibir. Então, os filmes estão sendo exibidos dessa maneira hoje. Eu estou indicando os filmes depois da exibição. Quem assistiu no mesmo horário que eu, sábado 17h30, eu assisto com as pessoas, na minha casa, né? E aí eu entro em live, tanto no Instagram primeiro e depois no Facebook. No Facebook me encontram por Elvis Pinheiro, no Instagram elvispinheiro.cais do Porto. Então primeiro eu falo um pouquinho sobre o que a gente acabou de ver no Instagram e depois eu vou para o Facebook, converso por lá e tá dando super certo, tá sendo uma troca incrível, as pessoas estão fazendo comentários. Eu tô achando ótimo, eu não passo muito tempo não, uns 10, 15 minutos de live tá o suficiente, é só pra dá essa coisa de que sim, assisti com vocês o filme, foi muito bom, terminei agora a sessão, vale muito a pena. Vamos ver a terceira pergunta, se é isso mesmo que eu tô pensando. Falar sobre filme da família, como é que faz? Bom, como assistir esses filmes em casa? Como transformar as sessões nesse período de quarentena em algo viável? Mesmo independente de quarentena, é muito bom que a gente assista um filme como se estivesse no cinema. De que maneira também no cinema, né? Eu não como pipoca, barulhento, não associo cinema com pipoca, isso é uma construção que eu desconstruo, eu tomo café, como um bolo, biscoito, coisas não barulhentas. De preferência, às vezes, como antes do filme, pra não ficar distraindo. Porque determinados filmes, gente, sinto muito, mas se você estiver comendo determinados tipos específicos de guloseimas, você vai se distrair, não vai ser legal. Tem determinados filmes que não combinam com coisa crec, crec, crec. Então, eu tento ficar o mais confortável possível, desligo redes sociais, me ligo apenas no filme e tento tirar direto. Então, raramente eu fico dando pausa, voltando, ou atendendo o celular. Isso é impossível. Mesmo em casa, se eu não tivesse controle, a sessão não vai ser do mesmo jeito, vai ser uma sessão. Eu vou dizer, que filme besta, não tô entendendo, não gostei. Claro, você se distraiu a sessão inteira. Então, assim, mesmo em casa, tenta manter uma ordem. Por que as pessoas não leem? Porque as pessoas não leem? Porque as pessoas não pegam um livro, desligam o celular e vão ler. Aí se distraem, vão, ai, o que é que tá acontecendo? Eita, recebi um aviso no celular. Aí vai e pega pelo celular. Isso é péssimo. Então, assim, se você quer ver um filme em família, direitinho, que tem uma produtividade maior, um aproveitamento melhor da sessão, tira direto, coloca.
prepara tudo, vai ao banheiro antes, todo mundo deixa a comidinha perto, quem precisa estar comendo, então deixa pelo menos perto de você a comida. E vê o tempo, o filme dura 1 hora e meia, o filme dura 2 horas. Tenta se planejar para que você não vá se interromper. E se você vai ver da TV, melhor ainda, desliga o celular e vai assistir de boa. Essa videocamp é bacana porque tem muitos filmes brasileiros, então quem tem problema com legenda vai ter acesso a isso. São filmes de temática super importante, tem muito documentário, que é uma coisa difícil das pessoas assistirem, mas documentários super interessantes. Esse Tarja Branca, inclusive, é uma delícia, todo mundo ri, se emociona, se envolve. Então os filmes de lá são muito bons. Indicar, procurar filmes gratuitos, tem as plataformas. Se você procurar plataformas com filmes gratuitos no Google, você vai encontrar outras dicas. A Medeia, pronto, Medeia é uma plataforma portuguesa. Está disponibilizando uma porrada de filmes com legenda em português de Portugal. Tudo isso pode causar uma dificuldadezinha. Mas está lá com ótimos filmes, né? Eles estão fazendo campanha para que a plataforma deles exiba filmes gratuitos. Ou essa plataforma que eu falei, a Belas Artes à la carte, que o valor não é tão alto. E mesmo na Netflix tem muita coisa boa. Eu acho que a sua postura vendo o filme envolve a possibilidade de, quando terminar o filme, você querer conversar e dizer: eita, isso que aconteceu no filme é muito interessante, puxar uma história. Não precisa ser necessariamente falar sobre o filme. Às vezes você associa coisas da sua vida e começa a falar sobre isso, já gera um assunto. É bom. Isso de olhar a censura talvez valha a pena, porque, claro, tem filmes muito pesados. Tem gente que não gosta de ler legenda, tem preguiça, não acompanha. Então, as opções de filmes nacionais vale a pena conferir, por isso que eu tô dando essa dica do Videocamp. A última pergunta: qual a influência do cinema, qual a importância do cinema? Tcharam! Bom, gente, cinema é minha vida, né? Assim, literatura e cinema são linguagens da arte que... A arte, enfim. A arte. Pronto. Vamos lá. Principal. Arte. Vocês estão vendo aqui, né, os cenários. Não, é um cenário montado. E são os livros da minha biblioteca que fica no meu quarto. Eu apenas organizei um pouquinho aqui o enquadramento para ficar legal pro cenário. Eu não enxergo bem sem óculos, então não sei nem como é que está esse negócio. Espero que esteja saindo legal. Mas a questão eu vivo cercado por livros, por filme, por reproduções de obras de arte. Eu gosto muito de pintura, escultura, fotografia. E gosto muito de ler. Então, tudo isso é muito importante para mim, me alimenta, me enriquece, me deixa feliz. O cinema consegue ter tudo isso em menos tempo. Porque tem imagem, porque tem música, porque tem texto verbal, portanto, literatura, tem encenação, portanto, tem teatro, contém dança, contém situações de forma, e isso remete à escultura. Então, o cinema é como se fosse realmente a sétima arte, e é uma coisa bastante completa, complexa em si. Isso realmente me toma muito. Eu acho terrível se você é acostumado apenas a ver um gênero de filme, ou os filmes apenas de um único país, e mesmo desse país apenas o que vem da indústria cinematográfica. É como se você tivesse uma alimentação bastante reduzida em nutrientes. E aí você acaba achando que é bobagem cinema. Geralmente as pessoas que dizem que cinema é bobagem são aquelas que consomem os piores tipos de filme. E aqueles que apenas distraem e elas usam apenas como distração. Realmente quem vê filme apenas como distração nunca vai achar importante uma conversa sobre cinema. Sempre vai achar uma arte menor. E aí leu livros melhores ou acabou vendo peças de teatro mais interessantes, porque chegou nela peças de teatro mais interessantes. Então ela... cinema é chato, é bobagem, não me importo. Lido com esse discurso terrível a minha vida toda como mediador de cinema. E aí o que eu digo pra vocês. Infelizmente, é a desnutrição cinematográfica. Vale muito o risco de você ver um filme não norte-americano, e mesmo norte-americano que não seja apenas o cinemão conhecido de atores conhecidos. Então eles possuem um cinema independente, que são aqueles que são fora dessa grande indústria. Eles possuem grandes clássicos, as pessoas deixam de ver os filmes antigos norte-americanos e eles têm muita coisa boa dos anos 70,
dos anos 90, dos anos 60, 50, 40, 30. Tem muita coisa norte-americana que vale muito a pena, que hoje são clássicos. As pessoas simplesmente não procuram, não buscam ver. E iriam gostar muito. É um início de exercício para ver coisas diferentes. Mesmo lá dentro do cinema norte-americano, que a pessoa está mais acostumada a ver os clássicos desse cinema, já vai ser bom. Já vai entender o que eu estou dizendo sobre a importância. Porque com o cinema você tem a cultura de um lugar. Você tem a identidade do lugar, você tem uma marca de tempo, é aula de história, é aula de literatura, lhe ensina muito sobre a vida. Todas as narrativas são importantes para que a gente se conheça melhor e conheça melhor o ser humano. Então, o cinema, como as outras linguagens da arte, elas servem para que a gente se veja melhor no mundo. É isso. Falei demais, mas enfim, são várias perguntas que espero que se divida bem no tempo. Um abraço e até a próxima.